poder da gratidão, o poder da gratidão. Abra a tua Bíblia, Lucas 17, 11. Amém. Lucas 17, 11. É bom que você entenda uma coisa. Esses 10 eram 10 leprosos. E esses 10 leprosos tinham fé. Porque eles chegaram a Jesus Cristo e imploraram, rogaram: Mestre, por favor, nos cura. E Jesus disse assim: ok, vão e apresentam-se ao sacerdote. E a Bíblia fala que eles indo ficaram curados, ficaram limpos. Alô? Entenda uma coisa. Aqueles leprosos, eles tinham fé. Se tinham fé, é porque eles conheciam a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alô? Então, quando eles foram no meio do caminho, quando eles obedeceram à voz de Cristo, vão e apresentam-se ao sacerdote. Eles ouviram e agiram naquela palavra. E eles, ao andando, eles ficaram curados. Até ali tudo bem. Mas olha o poder da gratidão. Mas um deles, quando viu que estava curado, ele voltou. E quando ele volta a Jesus, e ajoelhou e começou a dar graças a Deus, agradecendo a Jesus. E Jesus disse: calma, não eram 10? E apenas um, e sendo estrangeiro, é que voltou. Os 9 não voltaram para dar glória a Deus? Alô? E ele disse: olha, vai, porque a tua fé te salvou. Entenda, a palavra diz: ficaram limpos. Ficaram limpos, não é sozo. É, limpos é, quer dizer, ficaram curados. A enfermidade saiu. Agora, esse leproso, depois de ser limpo, ele voltou dando glória a Deus. Aqui Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Essa palavra é sozo. Sozo e sotéria, a mesma coisa. Que significa curado, resgatado. Ok? Quer dizer que ele foi salvo, significa foi resgatado, curado. É resgate físico e resgate espiritual. Então, significa que ele foi resgatado espiritualmente, ele recebeu salvação. Enquanto aqueles apenas receberam uma transformação física. Alô? Está a falar o poder da gratidão. As pessoas que não são gratas, elas se baseiam naquilo que vêm. Não conseguem enxergar o futuro. São pessoas que olham no momento, não olham no futuro. Eu já recebi, não preciso mais agradecer. Alô? Mas aquele não. Ele recebeu, disse: não, eu vou lá e vou agradecer no nome de Jesus Cristo. E ele, quando foi lá agradecer, irmão, ele foi salvo no nome de Jesus Cristo. Enquanto os leprosos não foram salvos. E há muita gente assim, irmão. Há muita gente até crente na igreja, não consegue ser grato. Não consegue ser grato. De onde o Senhor lhe tirou? Irmão, escuta uma coisa. Quando você tem um espírito de gratidão, essa tua gratidão vai ser força para te livrar no que está vindo no futuro. Alô? Alô? Toda pessoa grata é uma pessoa bem sucedida. Por quê? A gratidão fortalece a tua fé. No momento da aflição, você vai se lembrar: Senhor, eu sei onde o Senhor me tirou para estar aqui onde eu estou no nome de Jesus Cristo. Por isso é que Deus ama os gratos e aborrece os ingratos. Porque os ingratos não conseguem ter sucesso, permanecer no sucesso por causa disso. Porque ele esquece aquilo que lhe fizeram. Então, se esquece, ele não tem como permanecer na fé. Por isso é impossível você ver um ingrato a permanecer na palavra. É impossível. O ingrato vem na igreja quando tem problema. Mas o grato, ele permanece na igreja diante de qualquer circunstância no nome de Jesus Cristo. Porque ele tem gratidão a Deus. O ingrato não. O ingrato é uma borboleta. Procura mel em todo lugar. Ele não consegue ser fiel. Ele aparece quando lhe dá, tá vendo? Tipo um tique, de repente. Ok, hoje vou. Tá vendo? Mas esquece onde Deus lhe tirou. Esquece o que Deus fez na vida dele. E quando você é grato, Deus vai usar aquilo que te aconteceu no passado para poder te livrar no futuro. Para poder te livrar no que está para acontecer lá para frente no nome de Jesus Cristo. É importante que você aprenda a agradecer a Deus. É importante que você aprenda a viver de gratidão. Quando você é ingrato, você fica no deserto, irmão. A Bíblia fala do povo de Israel. Abre lá a tua Bíblia, Deuteronômio 8. Amém. Aleluia.
Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Deuteronômio 8. Entenda uma coisa. Uma das coisas que eu entendo no Evangelho, irmão. Toda pessoa vai passar no deserto. E o deserto vai servir para provar o que está no teu coração. Alô? Alô? E o deserto se manifesta com várias formas. Há deserto financeiro. Há deserto conjugal. Há deserto espiritual. De repente você vai sentir que você não está sentindo mais Deus. Alô? Você vai sentir que você está a orar, mas Deus não está te ouvindo. Deus desapareceu da tua vida. Mas Ele não desapareceu, Ele está lá para ver o que está no teu coração. Quantos são aquelas pessoas que deixaram de vir à igreja, começaram a pecar porque dizem que nesse dia não estou a sentir mais Deus? Então talvez assim Deus já me deixou, me abandonou. Não, Deus não te deixou. Alô? É para que você lembre de onde Ele te tirou no nome de Jesus Cristo. Alô? Alô? Quando Deus estava a falar aqui no povo de Israel, te humilhei, te deixei passar fome. Te dei de comer uma comida que nem teus pais conheceram. E Deus, você vê mais lá em frente, Deus vai dizer que eu te humilhei para que quando amanhã você entrasse na terra de Canaã, quando amanhã você tivesse os bois, a riqueza, você não dissesse, olha, eu estou aqui por causa da minha força. Alô? Mas você lembrasse que não foi pela tua força, mas foi pelo poder de Deus. Então o deserto vai sempre vir na nossa vida, mas o deserto serve para nos lembrar aquilo que Deus fez na nossa vida. E quem é grato, ele vai ter sempre em memória o que Deus fez para ele, enquanto ele não tinha nada no nome de Jesus. O ingrato esquece, o ingrato murmura, o ingrato perde a bênção, porque o deserto vai vir, irmão, a escassez vai vir. Vai chegar um momento, parece que a palavra não está funcionando, mas está funcionando. É como Deus fez com o povo de Israel. Eles tirou do Egito, eles mandou no deserto. E eles disseram, mas como é que você nos tira do Egito para nos meter no deserto? Deus disse, estou aqui para provar o que está no vosso coração, para treinar, para que vocês se lembram que eu abri o mar vermelho, para que vocês se lembram que eu tornei o rio em sangue, para que vocês se lembram do que eu fiz no Egito. Mas quando você é ingrato, você não consegue lembrar. Você só sabe murmurar. Alô? E todo murmurador, ele fica no deserto. Alô? Alô? Escuta, deserto é transição. Quando você está no deserto, significa que você está passando de um nível para o outro nível. Não blasfema. Fica em silêncio. Espera o tempo de Deus, o melhor tempo no nome de Jesus. Aleluia. Você tem que entender, irmão, que o diabo vai tentar roubar a palavra de Deus no teu coração. Amém? Por isso é que nós vemos às vezes muitos crentes não são gratos, o diabo vem e lhes rouba a palavra de Deus no coração dele. A Bíblia fala em Marcos 4, amém? Marcos 4, 14 diz assim, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto, mas antes vamos ler Marcos 4, 4, diz assim, aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E outro caiu sobre pedregais, onde não havia muita areia, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E houve outra em que os espinhos, e cresceram, caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e não deu fruto. Os espinhos sufocaram, não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, para que ouça, que ouça. Amém? Escuta aqui, Jesus estava a falar a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. E quem é o semeador? É Deus. E o que são essas sementes? É a palavra de Deus. E vamos ver aqui no 13, diz assim, e disse-lhe, não percebeis essa parábola? Como entenderás todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo ouvido eles, vem logo o diabo e tira a sua palavra que foi semeada no seu coração. Amém? Quer dizer que a primeira é aquela semente que o semeador saiu, e a semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e comeram.
São aquelas pessoas que, logo que recebem a palavra, o diabo vem logo e rouba a palavra. Você está aqui, está a ouvir a palavra. Deus está a te dizer, anda em santificação. Mas quando sai daqui da porta, de repente, vem logo já um filho do demônio. Ou uma filha do demônio. E quando vem logo, de repente você sobe no carro e já foste. A palavra já foi roubada. Alô? Alô, está se entendendo? Vem logo o diabo, roubou a palavra que você recebeu naquele mesmo dia. Por isso é que você vê pessoas que naquele mesmo, no domingo, ou no sexta, ou na quarta, a mesma mensagem que pegaram, é mesmo lá onde aquela pessoa vai cair naquele local. Por quê? Porque o diabo veio logo e roubou. Não deixou que a palavra germinasse. Não deixou que a palavra tomasse conta do coração daquela pessoa. E depois tem as outras que são aquela. E a outra são aquela que caiu sobre pedras, onde havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Aquela mensagem que a mensagem é pregada, mas caiu nas pedras. E as pedras impediram com que a semente ganhasse raiz. Quem são essas pessoas? A Bíblia fala aqui no 16. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. São aqueles leprosos, ouviram a palavra com prazer, recebem. Mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Alô? Às vezes você tem que entender, crente. De repente, o que Jesus está a dizer aqui? Que são aquelas pessoas que recebem a palavra e a palavra caiu sobre pedras. A palavra não ganhou raiz. Então, de repente, são aquelas pessoas que receberam a palavra e de repente vem a tribulação, perseguição de repente no emprego. O diabo começa a lhe perseguir. Problema na família. Ele fala, mas calma aí. Desde que entrei na igreja os problemas vieram. Então essa igreja não é de Deus. Não, o problema não é a igreja. É o diabo a combater a palavra que você recebeu. Alô? Ele é o combate. Então, aquela pessoa desiste por quê? Porque a palavra não está bem enraizada dentro dela. Porque se a palavra estiver enraizada, ela vai entender que até Jesus foi perseguido. A própria palavra, lhe perseguiram. Alô? E ele venceu. Alô? Até Jesus foi perseguido. Alô? A Bíblia fala, Jesus depois de ser batizado, depois de ser confirmado como filho de Deus, as perseguições começaram. Agora, não imagina que, mas enquanto Jesus já não recebeu o poder do alto, alô? O Espírito Santo, o inferno não estava incomodado com ele. Alô? Como você está entendendo? Alô? Ele andava livremente. Mas depois que ele recebeu o poder, aí o diabo se levantou. Ei, ei. Logo no deserto já levantou. Calma aí, Jesus. Se você é filho de Deus, atira-te de cima abaixo. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Olha, se você é filho de Deus, tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Não! Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque tens fome. Não só do pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi tentado. Alô? Jesus foi tentado no momento de escassez, no momento que ele tinha fome e tinha sede. Então, observa bem aquele momento quando você está escasso. Você parece que você está vulnerável, mas no momento que você pensa que você está vulnerável, é o momento que você está mais forte. Seja forte no nome de Jesus Cristo. Não abre portas ao diabo. Então, são aquelas pessoas que recebem a palavra. Quando recebem a palavra, de repente o diabo vem e começa a atacar. Mas depois, não, calma aí. Essa igreja não é de Deus. Estão me perseguindo agora. Estou a ter problema. Agora meus vizinhos, o meu marido, a minha mãe disse, você nessa igreja não vai ser mais meu filho. Se você, está percebendo? O diabo levantou apenas para combater a palavra que você recebeu. Porque algo aconteceu no mundo do Espírito. Houve alinhamento do teu destino no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Foi selado o teu decreto no nome de Jesus Cristo. Esse é filho de Deus, começa hoje. Então automaticamente o diabo se levanta para poder combater a palavra que você recebeu. Se você não ser persistente, você vai tirar a palavra. Ah não, de repente vai vir no teu serviço, escuta, ou essa igreja, ou emprego. Alô? E quem não tem Jesus, ele vai dizer, não, eu tenho família,
Deus sabe que eu tenho que sustentar minha família. Ok, mas entenda, naquele dia também Deus vai dizer assim: apartai-te de mim, porque eu nunca te conheci. Aquele que me negar diante dos homens, eu lhe negarei diante de Deus e diante dos anjos, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E depois vem aqui no 5: e outros são aqueles que caíam sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Amém. E outra caiu entre espinho, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Amém. E outra, sim, 7. Esse é só o 7. E outra caiu entre espinho, crescendo os espinhos a sufocar, e não deu fruto. Essa, irmãos, está aqui no 18. Amém. E as que receberam a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. É aí a ingratidão. Amém. Surge já a ingratidão. Ele recebe a palavra, foi curado, mas depois de receber a palavra, vem as ambições do mundo, vem as ambições, vem as más amizades, e sufocam a palavra. Não consegue mais abrir. Não pode. Eu tenho a minha vida. Todos os dias vou na igreja fazer o quê? Mas calma aí, quando você precisava de cura, você disse: nem que eu tenho que dormir aqui, eu vou dormir. Aleluia. Alô? Mas hoje Deus te curou. Eu tenho minha família. Alô? Semeia mais para quê? Se eles já estão bem. Escuta, você quando semeia, você não está semeando para ninguém, você está semeando para ti mesmo. Não se engana, amém? Não se engana. Ninguém precisa do teu dinheiro. Escreve mesmo já aqui, amém? Nem Deus precisa do teu dinheiro. Alô? Nem Deus precisa de você para pregar o evangelho. Você, quando está pregando o evangelho em alguém, está a trazer pessoa, você está a fazer o bem para si mesmo. Alô? Você está a plantar tesouro lá nos céus, onde traça e ferrugem não consome. Cada alma que você traz aqui na igreja, você não está a fazer favor à igreja, não está a fazer favor a Cristo, você está a fazer favor a si mesmo. Você está a plantar tesouro lá nos céus, onde traça e ferrugem não consome. Não, eu vou mais lá para quê na igreja? Não, pastor, semear mais. Não. Então, você é maior que Jesus. Jesus disse: olha, Jesus quando viu, enquanto metiam no balaio, as pessoas semeavam. Veio uma pobre viúva que deu 2 moedas, enquanto pessoas semeavam grandes quantidades de dinheiro. Jesus disse assim: olha, de todos que semeou, aquela mulher foi a que mais semeou. Porque Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a atitude do teu coração. Nenhuma igreja aqui pode dizer: não, olha, aqui para semear a oferta tem que ser X. Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Agora, quando você se mete no teu coração, vou semear para quê se ele já tem? Glória a Deus que ele já tem, Deus já tem. Você está pensando que Deus precisa do teu dinheiro? Não, Deus não precisa do teu dinheiro, nem do meu. Alô? Deus já tem. Aleluia. Agora, Deus colocou uma lei para que você usufruísse dessa lei. Por isso não os anjos que vêm pregar. Quem vem pregar é você. Senão Deus também podia mandar anjo, vai evangelizar. Quem é que o anjo lhe evangelizou? Me fala só, essa qual é o evangelho? Tem aqui porque não recebi Jesus por um anjo. Um anjo me disse: confessa. Amém? Quem? Então são essas pessoas que quando vêm as ambições do mundo, vêm as ambições do mundo, vêm os enganos, a riqueza. Não, eu não posso ir na igreja porque estou a trabalhar. Aos domingos me pagam bem. Aos domingos, nos dias. E você vê de repente, quer dizer que os grandes negócios só aparecem nos dias da igreja. Então cuidado. Alô? Quer dizer que os grandes negócios só aparecem nos dias da igreja. Está a prosperar. E o mundo está no fim, irmão. Nós estamos a ver a guerra agora no Médio Oriente. Israel está a ser atacado, irmão. Israel atacou o Irão. A Rússia e a China estão a apoiar o Irão. A Rússia continua a atacar a Ucrânia.
Irmão, é como se fosse estar se aproximando da terceira guerra mundial. O mundo está no fim. Quer dizer que o anticristo está muito próximo de ser revelado. Essa é a última batalha. Para depois vir entrar os acordos de paz. Para se declarar paz a nível da terra. Já não há mais guerra. Paz mundial. Israel também vai ter paz. E quando ter paz, aquela pessoa que vai conseguir criar paz a nível do mundo, esse vai ser considerado o presidente do mundo todo, que é o anticristo. Isso já começou a ser feito. Eu quando me diziam assim, quando eu vi assim, Jesus dizia, quando começar a grande tribulação, aquele que estiver em cima do telhado não deixe, vai, ok? Orem para que não aconteça no inverno, no inverno. Coitada das grávidas. Quando dizia isso, e parece que dizia que não vai ter lugar para você se esconder. Eles vão saber onde você está. Mas eu dizia, não pode, não é possível. Mas como isso aqui? Como isso vai acontecer? Eu dizia, não pode. Como é que vão saber? Mas agora eu estou a entender que é verdade, eles vão saber. Alô? Eu dizia, mas como é que o anticristo vai controlar? Mas como é que ele vai controlar? Como é que ele vai saber todas as línguas? Agora eu estou a entender, é verdade. Daniel diz assim, a ciência se multiplicará. Escuta, está a ser desenvolvido os softwares através do telefone. O chinês vai falar contigo assim normalmente. Está vendo? Assim através do telefone. Está vendo? Tradução a tempo real. Está vendo? Com o telefone. Está vendo? Estamos a falar, você está a entender. Alô? Vai se usar também assim. Está vendo? Está vendo? Tipo também às vezes o fone do ouvido. Está a falar, você está a entender. Está vendo? Está vendo? Como fosse o mundo torna-se só um, para ele poder governar. Alô? As satélites já estão entrando na órbita. Você está a pensar que coisa, Starlink é que? Esse é o sistema do anticristo que está a se criar. Em todo lugar há controle agora. Até nas fazendas, você vai ser controlado através das satélites, no nome de Jesus. Vão te controlar a tempo real. A internet vai ser grátis. Come on. Já está a entrar o sistema. Já está lá. Já começou a organização, a preparação para o anticristo. Você está distraído. Você está distraído. Você está distraído. Escuta, Israel nunca sofreu bombardeamento conforme está sofrendo dessa vez. Nunca sofreu bombardeamento que está sofrendo dessa vez. Nunca sofreu. Eu estou acompanhando através do Telegram. Israel nunca sofreu os bombardeamentos que está sofrendo. Tel Aviv, a capital de Israel, está de rastro, irmãos. Os prédios todos estão a ser demolidos. Os sistemas de mísseis de defesa estão a falhar, estão a ser bombardeados. Estamos próximos do fim, para que se decreta a paz mundial. Jesus disse, quando vos ouvirem falar de paz mundial, ele vai se levantar, o filho da perdição. Agora você, que diz, não, eu não posso porque tenho que fazer os meus negócios. Eu também tenho minha vida. Deus está te dizendo, anda em santificação, você continua na prostituição. Você continua a vender o teu corpo, você continua a se vender. Você continua no mundo. Você continua a pensar que cristianismo é uma brincadeira. Você continua a pensar que tudo é qualquer coisa. Alô? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Acorda, você que dorme. Acorda, você que não consegue ser grato. Você que esqueceu onde Deus te tirou. Você que esqueceu o que Deus te fez. A falta de gratidão, irmão, carrega um espírito de incredulidade. Você torna-se incrédulo. Você passa a pensar que a tua vida depende de ti mesmo. Você é o Senhor da tua vida. Mas Jesus é o Senhor da tua vida. Aprenda a ser grato. É momento de você se endireitar com Deus. O fim está muito próximo. A Bíblia diz, ouvireis falar de guerra. Ouvireis falar de terremoto. Nação se levantará contra nação. Reino contra reino. Estamos a ver, irmãos. O mundo está no fim. Está no fim. Congo aqui próximo está se atacando aos nossos olhos. Congo não tem paz. Congo está se atacado. Europa está em guerra.
A Rússia disse agora, Vladimir Putin disse essa semana que agora não, agora a Rússia e a Ucrânia são um só país. Alô? Imagina, uma grande guerra está a vir. Então eles estão a preparar alguém para poder travar essa guerra mundial. E esse alguém já está preparado. Ele vai vir para trazer paz. E quando houver paz, entenda, irmãos, que o fim chegou. Alô? 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 Quando houver paz, só vai faltar mais 7 anos. Vai haver arrebatamento. E nesses 7 anos, irmão, vai haver 3 anos e meio de muita paz. Tudo muito bom, gratuito, tudo. Depois dos outros 3 anos e meio é a grande tribulação. Tudo que é crente é para ser morto, é para matar. Israel será invadido, será atacada, será espizinhada. Essa guerra que Israel está sofrendo não é a última guerra. Essa é a guerra para preparar os acordos de paz. Depois dessa guerra é que vai vir a última guerra. Porque essa guerra de Israel atacou o Irão. Essa guerra trouxe raiva aos inimigos de Israel. Aumentou mais a raiva. Então vai vir o anticristo, que também não gosta de Israel, vai fingir que gosta de Israel. Vai decretar paz. Vai vir como se estava a ajudar Israel. Mas ele tem um objetivo. No fim dos 3 anos e meio, ele vai se manifestar realmente a sua face. Vai mandar atacar Israel e mandar perseguir todos os judeus e todos os cristãos. Por que vão perseguir todos os judeus e cristãos? Agora você está distraído. Você está aí da ingratidão. Está aí a falar, não, ir para a igreja para quê? Eles estão bem. Irmão, a tua alma vale muito mais que a tua murmuração, meu irmão. Fecha a boca, cose. Pare de andar com pessoas carregadas de demônio. Para. Porque esses não vão salvar a tua alma no dia do julgamento. Para. É momento de você parar. É momento de quem está em pecado pedir misericórdia a Deus, se limpar e entrar agora na santidade. É momento de andar na vontade de Deus. Não consigo orar. Não consegues orar. É melhor você conseguir agora, antes que seja tarde demais. Porque a Bíblia diz, naquele dia muitos procurarão Deus, mas não o acharão. Hoje Deus está a bater a tua porta. O dia que Ele virar a porta, você vai procurar Ele, você não vai encontrar, porque aí já foi. Alô? 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 Aprenda a ser grato, meu irmão, minha irmã. Muitos estão a pensar que cristianismo é uma coisa só fé, gratidão, sucesso. Tem preço. Você está preparado? Aleluia.